caso Vitória Regina Souza ainda ecoa como um grito sufocado em meio ao silêncio das autoridades. A menina de apenas 14 anos foi encontrada morta, embrulhada num cobertor, descartada como lixo, num terreno baldio em Cajamar, interior de São Paulo. Desde então, a dor da família só aumenta, alimentada não apenas pela perda, mas pela crescente sensação de que a verdade está sendo escondida. No início, a polícia sustentou que o caso estava resolvido. Michael Oliveira, um conhecido da família, confessou o crime. Disse que agiu sozinho, que matou por impulso. Mas conforme os dias passaram, a versão começou a ruir. O corpo de Vitória foi encontrado sem sinais aparentes de luta, sem marcas típicas de agressão violenta e cuidadosamente coberto, como se alguém tivesse tentado demonstrar respeito ou, talvez, apagar provas. Detalhes como esse não combinam com um assassinato por impulso. Combinam com algo maior. Combinam com planejamento. Uma carta anônima chegou à família dias depois. O conteúdo é perturbador. Segundo o documento, Michael estaria assumindo a culpa para proteger alguém mais poderoso. O texto menciona ameaças, envolvimento de pessoas influentes da cidade e até mesmo pressões externas à polícia. A carta ainda levanta a possibilidade de um acobertamento em curso, o que, se confirmado, transformaria o caso de um crime isolado em uma conspiração com ramificações perigosas. A mãe de Vitória, em prantos, declarou que nunca confiou na versão oficial. Para ela, desde o início, ficou claro que havia algo errado. Ela afirma que foi ignorada pela polícia, que os pedidos de perícia detalhada foram recusados e que as imagens das câmeras de segurança da região demoraram a ser recolhidas. Eles querem fechar o caso, mas não querem justiça, disse, com a voz embargada. O advogado da família também aponta falhas gritantes na investigação, a começar pela ausência de perícia técnica no veículo supostamente usado por Michael para transportar o corpo. Testemunhas que poderiam trazer novos elementos ao caso não foram ouvidas. Outras relataram intimidação. Algumas disseram inclusive que foram orientadas a não se envolver. E então veio a revelação mais explosiva. Frank Williams, ex-integrante do PCC e hoje ativista contra o crime organizado, deu uma declaração pública que abalou a cidade. Segundo ele, o assassinato de Vitória não tem qualquer relação com o chamado Tribunal do Crime. Pelo contrário, Frank afirma que estão tentando usar o nome da facção como desculpa para esconder o verdadeiro mandante. Isso não foi execução da facção, isso foi crime doméstico, protegido por gente grande, afirmou. Apesar disso, a polícia mantém a versão de que Michael agiu sozinho. Ele segue preso, mas seus depoimentos já mudaram pelo menos 2 vezes. Em um deles, ele insinua que estava sendo ameaçado. Em outro, volta a afirmar que foi um impulso. Mas a inconsistência dos relatos levanta a dúvida. Estaria ele assumindo a culpa por medo? Ou por dinheiro? Ou seria ele apenas uma peça usada para fechar um caso incômodo rapidamente? Enquanto isso, o cenário em Cajamar é de medo. Moradores relatam que têm receio de falar. Alguns vizinhos sumiram da cidade após comentarem o caso. Outros evitam até conversar com a família da vítima. Há quem diga que há um pacto de silêncio, imposto pelo medo e sustentado por forças que operam nos bastidores. A própria prefeitura foi mencionada em boatos sobre tentativas de abafar o caso. Nenhuma dessas alegações foi confirmada oficialmente, mas o simples fato de existirem já revela o grau de desconfiança que tomou conta da população. A dúvida não é mais se houve crime. É quem está se beneficiando com o silêncio. Vitória sonhava em ser médica. Estava estudando, ajudava em casa. Era uma adolescente cheia de planos. Mas foi silenciada brutalmente. E agora, o que parece estar em jogo não é só a verdade, mas a credibilidade de todo um sistema. Cada nova peça que surge não esclarece, obscurece. Cada nova explicação gera mais. Desde então, a dor da família só aumenta, alimentada não apenas pela perda, mas pela crescente sensação de que a verdade está sendo escondida. No início, a polícia sustentou que o caso estava resolvido. Michael Oliveira, um conhecido da família, confessou o crime. Disse que agiu sozinho, que matou por impulso. Mas conforme os dias passaram, a versão começou a ruir. O corpo de Vitória foi encontrado sem sinais aparentes de luta,
sem marcas típicas de agressão violenta e cuidadosamente coberto, como se alguém tivesse tentado demonstrar respeito ou, talvez, apagar provas. Detalhes como esse não combinam com um assassinato por impulso. Combinam com algo maior. Combinam com planejamento. Uma carta anônima chegou à família dias depois. O conteúdo é perturbador. Segundo o documento, Michael estaria assumindo a culpa para proteger alguém mais poderoso. O texto menciona ameaças, envolvimento de pessoas influentes da cidade e até mesmo pressões externas à polícia. A carta ainda levanta a possibilidade de um acobertamento em curso, o que, se confirmado, transformaria o caso de um crime isolado em uma conspiração com ramificações perigosas. A mãe de Vitória, em prantos, declarou que nunca confiou na versão oficial. Para ela, desde o início, ficou claro que havia algo errado. Ela afirma que foi ignorada pela polícia, que os pedidos de perícia detalhada foram recusados e que as imagens das câmeras de segurança da região demoraram a ser recolhidas. Eles querem fechar o caso, mas não querem justiça, disse, com a voz embargada. O advogado da família também aponta falhas gritantes na investigação, a começar pela ausência de perícia técnica no veículo supostamente usado por Michael para transportar o corpo. Testemunhas que poderiam trazer novos elementos ao caso não foram ouvidas. Outras relataram intimidação. Algumas disseram inclusive que foram orientadas a não se envolver. E então veio a revelação mais explosiva. Frank Williams, ex-integrante do PCC e hoje ativista contra o crime organizado, deu uma declaração pública que abalou a cidade. Segundo ele, o assassinato de Vitória não tem qualquer relação com o chamado Tribunal do Crime. Pelo contrário, Frank afirma que estão tentando usar o nome da facção como desculpa para esconder o verdadeiro mandante. Isso não foi execução da facção, isso foi crime doméstico, protegido por gente grande, afirmou. Apesar disso, a polícia mantém a versão de que Michael agiu sozinho. Ele segue preso, mas seus depoimentos já mudaram pelo menos 2 vezes. Em um deles, ele insinua que estava sendo ameaçado. Em outro, volta a afirmar que foi um impulso. Mas a inconsistência dos relatos levanta a dúvida. Estaria ele assumindo a culpa por medo? Ou por dinheiro? Ou seria ele apenas uma peça usada para fechar um caso incômodo rapidamente? Enquanto isso, o cenário em Cajamar é de medo. Moradores relatam que têm receio de falar. Alguns vizinhos sumiram da cidade após comentarem o caso. Outros evitam até conversar com a família da vítima. Há quem diga que há um pacto de silêncio, imposto pelo medo e sustentado por forças que operam nos bastidores. A própria prefeitura foi mencionada em boatos sobre tentativas de abafar o caso. Nenhuma dessas alegações foi confirmada oficialmente, mas o simples fato de existirem